Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos um propósito muito claro, unir saúde física e mental, levando até vocês informações de relevância e qualidade para a tua saúde, vida e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico do esporte, e como médico do esporte, estou particularmente animado com o episódio de hoje, onde vamos falar sobre o desempenho esportivo, a pressão, a busca de atletas por resultado e como equilibrar isso com a saúde mental e emocional. E eu estou aqui com o Jefferson, ele que, se não bastasse ser bom em um esporte, ele é bom em 10, ele é decatleta, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, medalhista pan-americano. Bem-vindo, Jefferson, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, doutor, pela oportunidade de aparecer. Sou o Jefferson, como o senhor acabou de mencionar. Tenho 29 anos, pai de uma Dalice, 3 aninhos de idade, ex-decatleta, agora já fazendo minha transição de carreira. Hoje empresário e muito obrigado pela oportunidade. Espero contribuir muito com o trabalho de hoje. E a Fernanda, ela que é minha amiga há anos, maratonista, roda o mundo correndo e motivando pessoas. Eu digo que você é maratonista, mas também incentivadora do esporte. Muito obrigado por aceitar o convite e pela tua presença aqui hoje, Fernanda. Obrigado, Má. Tô feliz até de te reencontrar, porque faz anos também que a gente não se via e a gente trabalhou por muitos anos juntos. É um prazer falar sobre esporte, falar sobre corrida. Atualmente, eu sou só maratonista, não chego a ser... Fazendo uma analogia para a quadra, eu não sou uma quadra poliesportiva. Sou só uma pista de atletismo. De vez em quando, uma quadra de futebol. Mas, por enquanto, como maratonista e provedora, né, desse bem-estar voltado à corrida, hoje eu sou capitã de um grupo que é da Adidas Runners, que é corrida de uma forma gratuita para pessoas que nunca correram, não sabem nem o que é pace, nunca colocou um tênis de corrida no pé. Então, são treinos de uma forma gratuita, no qual você pode se inscrever e ir. Tem esse projeto, tem o meu projeto pessoal, que é correr maratonas pelo mundo, e hoje eu também sou a parte de gestão de esportes da Urbian Parque Ibirapuera. Então, eu gosto pouco de esportes. Bacana. Por isso que eu disse, você não é só maratonista, é uma incentivadora do esporte. Exato. Obrigado pela presença de vocês dois. Bom, foco aqui é saúde mental, essa relação saúde mental, emocional, comportamento. E queria conversar com vocês. Jefferson, esse é um ano que tivemos Olimpíada agora e muito vem se falando sobre saúde mental e a prática esportiva. Tivemos casos recentes que chegaram à mídia, caso da ginasta, por exemplo, da Simone Biles. Sim. Gostaria de você comentar um pouquinho sobre isso, porque existe muito a importância desse discurso, essa preocupação com a saúde mental em um mundo onde o que importa é resultado esportivo, ou não existe isso? É resultado e pronto? Cara, eu vim de um meio, né, que o resultado é muito importante, né? As pessoas, elas sempre procuram o resultado dos atletas, até porque, além do mais, a gente trabalha num mundo que o atleta ele sempre tem que mostrar que ele é melhor em tudo, né? Então, a parte mental no atleta é muito importante, né, desempenho, mas quando ele chega ao alto nível, né, para chegar a um patamar de Olimpíada, Campeonato Mundial, ele tem que estar com a cabeça melhor que o corpo, né? Isso é muito importante para os atletas que pretendem chegar a uma Olimpíada, num Campeonato Mundial. Então, a parte de psicólogo que a gente fala, né, psicológico da pessoa, ela tem que ser 99% dela, né? Então, o que a gente treina, basicamente, é 1% físico e 99%, né, psicológico. Essa é a base que a gente usa e sempre foi isso que eu passo hoje, sempre que eu usei na minha vida como atleta, né? E isso, na tua época de atleta, por exemplo, agora que você está nessa transição, foi muito conversado, muito discutido, ou era treino físico? Olha, na minha época eu tive pouca oportunidade de ter um psicólogo conversando comigo, né? Eu tive um psicólogo a partir de 2016, mais ou menos. Foi ali que eu consegui ter uma base, né? Eu tinha mudado de clube e o clube me oferecia um psicólogo. Então, eu comecei o atletismo em 2002. Né? Então, de 2002 até 2015, mais ou menos, eu não tinha trabalho nenhum com psicólogo. Né? E a partir do momento que eu comecei a ter um trabalho com psicólogo, eu vi que o trabalho dele pra gente é muito importante. Né? Porque a gente tem que treinar o físico, mas a cabeça, como que a gente vai concentrar dentro da pista, como que a gente vai levar as outras coisas, não trazer os problemas de fora para dentro da pista.
né? Isso é muito importante, né? A gente tem que saber separar as coisas. Até 2015 eu não sabia, eu estava meio que perdido, né? Haja inteligência emocional, sabe? Exatamente. Isso é como em qualquer trabalho. Você diferenciar o que acontece casa, trabalho, não levar um problema para o outro local também. Fernanda, conta um pouquinho aí da sua transição de carreira, porque agora você, como eu disse, está bem focada na questão da corrida. Como foi esse momento para você? Quando veio esse insight de você mudar a tua parte profissional e focar mais nessa nova carreira? Foi de uma forma bem natural, Mai. Eu acredito que nem teve uma transição, porque eu sempre gostei de correr, né? Unir o amor ao trabalho. Exato. Eu acho que às vezes nós temos que parar para realmente escutar a voz do coração. E por muitas vezes eu mesma não quis, eu quis evitar. Porque a gente acredita que, eu amo muito isso, então eu preciso... Isso faz parte do meu hobby. Quando eu falo de hobby, eu não posso misturar o meu hobby com o meu trabalho. E, de repente, você ama tanto o seu hobby que ele acaba virando o seu trabalho, né? Então, a corrida é algo... Eu falo que tem muitas coisas em nós que é inato, né? Já dizia Piaget, você nasce com aquela carga. Agora, se o meio vai desenvolver ou não, aí depende de N variáveis. Mas, no caso da corrida, eu já gostava de correr, eu sempre fui uma amante do esporte, só que, de repente, eu comecei a ver, Fernanda, até uma história interessante, foi de um caso de... Eu corria perto do meu bairro, ali no ABC, em Santo André, e tinha um cara, assim, que toda vez que eu corria diariamente, toda vez que eu ia na academia, que eu chegava lá correndo, aí o cara passava e mexia, até no começo eu falava, esse cara é muito chato, mas ele vinha me perguntar coisa de corrida. Esse tênis e não sei o quê. Só que era um cara que ele vivia bêbado, na época usava droga. Eu falava, eu não dava atenção, mas eu ficava até meio assim, né? Passou anos, e toda vez eu passava correndo, ele falava, um dia eu vou correr. E eu nem... Falava, esse cara não é possível, tá bêbado, né? Aí um dia fui votar, porque aí eu não mudei o lugar onde eu voto, e eu fui votar no bairro, voltei pro bairro onde eu morava, que eu tinha me mudado, e aí na hora que eu tava saindo, esse cara chegou em mim e fez assim, você não tá lembrando quem eu sou? Aí eu olhei, né, fisicamente era uma outra pessoa. Falei, não lembro, né? Deve ser algum aluno aí da Adidas Runners, alguém que eu esqueci. Aí ele, não, lembra, eu mexia com você toda vez que você passava correndo. Eu falei pra você que um dia eu ia correr? Então eu comecei a correr e isso mudou minha vida. Ele falou, tô louco pra te encontrar e não lembrava o teu nome. Porque eu sempre via você correndo e você me influenciou a correr. Ele falou, hoje eu dou palestra. Aí, assim, pelo físico dele, acredito que ele deve ter parado também de usar droga. Ele falou, reduzi a bebida, ainda tomo minha cerveja, mas reduzi. E hoje eu dou palestra aí pelo mundo, corro, e você que me influenciou. Então, assim, é nesse momento que eu falei, opa, calma aí. Então, o fato de eu estar correndo, que era o meu hobby, fez esse cara largar a droga, mudar o estilo de vida dele, só pelo fato dele me ver. Então, eu falei, não, calma aí, que agora eu acho que eu tenho que ter um olhar mais clínico para isso. De repente, eu posso ajudar outras pessoas. É o que você está fazendo aqui hoje também, contando essas histórias. Bacana. Jefferson, você disse que foi a partir de 2015 que você começou a dar um pouquinho mais de atenção nessa questão do psicológico em busca do equilíbrio com os teus resultados, correto? Correto. Hoje, isso no meio esportivo, você vê isso como uma necessidade maior? Os atletas estão buscando? Há incentivo, seja do governo ou dos clubes, em relação a isso? Sim. Hoje eu vejo como um dos trabalhos mais eficientes dentro do esporte, né? O governo, hoje em dia, ele não quer saber, por exemplo, se você está fazendo psicólogo ou não está, né? Então, os atletas, eles têm a oportunidade de buscar, né? E as pessoas que estão dentro do esporte hoje mudou bastante essa característica, que elas estão oferecendo mais produto para os atletas. Que elas verificam que os atletas precisam nesse momento. Precisam de um momento de parar, pensar o que está acontecendo, o que pode ocorrer, o que vai fazer. Então, hoje no esporte mudou muito isso, né? Quando, a partir de 2015, que eu comecei a perceber essas coisas, eu falei, peraí, aqui, para mim, eu consigo me observar, né? Eu vinha muito momentos, por exemplo, de lesões, e aí isso me afetava muito, né? Teve uma competição que foi em 2016, uma Olimpíada, uma competição pós-Olimpíada. Esse ano de 2016 eu tinha me machucado, né? Eu machuquei em abril, eu estava preparado para fazer um índice para as Olimpíadas. E aí eu me machuquei ali em junho, e o Troféu Brasil era em julho, né? E aí o Troféu Brasil era uma seletiva para a Olimpíada, né? Os campeões iriam para a Olimpíada. E aí eu me machuquei em julho, né? Uma roupinha posterior. E aí eu falei, cara, preparado para essa competição, e agora o que eu vou fazer na minha vida? E eu entrei em pânico. Eu falei, mas eu vou parar isso aqui. Se eu não for para essa Olimpíada, eu vou para qual, né? E eu era novo, tinha 22 anos. Eu falei, não vou fazer mais esporte.
né? E aí eu peguei, né? Começou a Olimpíada, eu falei, não, vou ter que fazer meu tratamento, comecei a fazer fisioterapia, tal, tudo mais. E aí, após isso, né, minha lesão, eu não estava passando com o psicólogo, né? Aí, pós minha lesão, eu comecei a passar com o psicólogo novamente. E aí eu comecei a explicar para ela, falei, acho que para mim já deu, acho que eu vou fazer só recuperar minha lesão. Isso com 22. Vou recuperar minha lesão e acho que eu vou parar aqui, acho que deu para mim, porque minha Olimpíada era essa, não vou para a próxima Olimpíada, né? Era 2020, né, a próxima. Eu falei, acho que eu não vou ter mais culhão para isso, já treinava já desde 2012. E a próxima ainda veio a pandemia. E aí, exatamente. E aí, foi onde que ela me colocou no chão e falou assim, não, você é novo, você tem 22 anos, eu acredito que você possa fazer isso, você possa treinar mais 4 anos, mais um ciclo olímpico e tá na próxima Olimpíada, sim. E aí eu falei, tá, ok. Conversei com a minha esposa, conversei, na época era namorada, conversei com a minha família, falei, o que vocês acham disso? Devo parar ou não? E como eu tinha uma incentivadora na família, minha tia Luciana, ela foi a 2 Olimpíadas, né? E eu queria fazer o mesmo feito que ela, pelo menos em uma. E aí ela falou assim, não, mas vida de atleta é assim, a gente tem os momentos bons, tem os momentos ruins, e a gente tem que saber passar por ele, né? E assim, minha família nunca foi, ela sempre foi do esporte, mas ela nunca parou assim, ó, você tem que conversar comigo, o que está acontecendo isso e isso. Não, eu tinha que me virar nos 30. Então, eu nunca tive essas pessoas para me agregar, para tipo, falar assim, não, passa por esse momento, isso aqui a gente vai passar junto e vamos correr junto isso aqui. E aí, após essa conversa que eu tive com todo mundo, assim, tinha uma competição em setembro, pós a Olimpíada, que se chamava Jogos Abertos, aqui de São Paulo. Uhum. E eu fiz o índice da Olimpíada, pós a Olimpíada. E eu falei, pá, não acredito. Entendeu? É uma coisa assim que eu sabia que eu poderia fazer antes e eu fiz um mês depois. Falei, meu, não era pra mim mesmo, né? E aí eu fiquei, mas, tipo, eu fiquei tranquilo, mas no mesmo momento eu falei assim, mas será que eu vou chegar nesse nível em 2020? Né? Porque, querendo ou não, o atleta vai desgastando, né? Ele vai treinando, ele machuca, isso e aquilo. E até o psicológico para chegar até 2020 era bem grande. E aí, onde foi que eu comecei a fazer um trabalho mais, né, semanalmente, né, com o psicólogo, uma vez por semana. Fazia até no meu antigo clube Pinheiros, né? Fazia uma vez por semana. E aí é onde eu fui criando uma coisa na minha cabeça. Não, a gente vai recuperar, a gente vai treinar, né? E aí foi que deu aquele up na minha vida, né, como atleta, de 2016 até 2019, né? Comecei a ir para o Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, campeão sul-americano, campeão Troféu Brasil. Eu falei, pera, esse aqui é o caminho. Então, coloquei minha cabeça no lugar, sabia que as coisas tinha chão e tinha o momento certo para acontecer. Nesse intervalo, você ganhou o Sul-Americano? Eu ganhei, na verdade, em 2017, fui campeão Troféu Brasil, Sul-Americano, fui para o Campeonato Mundial. 2018, Troféu Brasil novamente e 2019 para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Né? Tudo isso depois que você passou um momento de dificuldade. Exato. E o apoio psicológico te ajudou, cara. É muito importante a gente traçar essa linha no tempo, porque sim, ali, antes de começar essa conversa, você estava pensando em desistir. Exatamente. E no meio da corrida, como que você vê isso, Fernanda? Sobre conversa, suporte psicológico. Eu sei que a maioria está correndo ali junto e eu acho isso muito bacana, que eu acho que é um incentivando o outro. Mas e essa questão da parte profissional de suporte e apoio psicológico? Existe bastante? Vocês conversam, buscam? É importante isso, inclusive, até complementando o que ele falou, uma coisa é o atleta olímpico, né? O atleta profissional. Outra coisa é o atleta amador, né? O atleta amador, ele não tem uma cobrança em cima de patrocínio, em cima, talvez, de uma medalha olímpica, mas hoje em dia está acontecendo uma cobrança muito de rede social. Exato. Então, eu comecei a fazer uma atividade física, e aí eu começo ali a postar, e aí ganho likes, e aí o pessoal curte, e de repente, quando eu me vejo, eu estou sendo cobrada até mais do que um patrocinador, ou até mais do que uma medalha olímpica. É uma coisa absurda. Aí a pessoa fala, poxa, eu comecei a fazer atividade física, mas de repente eu tenho que fazer uma maratona. Isso eu vejo muito. A pessoa começou a treinar ontem, começou a correr ontem, fez uma prova de 5 quilômetros. Aí fala, Fernanda, vim aqui te contar que eu me inscrevi na maratona, que é 42 quilômetros. Vamos ver a diferença de um para outro, tá? 5, 42. Falo, calma, por que você quer fazer uma maratona? Não, porque agora tá todo mundo fazendo uma maratona. E eu preciso fazer uma maratona. Moda. É a moda. E aí vem esses atletas de maratona caindo de paraquedas, aí acaba lesionando, ou se não, se decepciona, porque ele cria uma expectativa de que, não, é possível. Realmente, é possível. Sim. Mas existe todo um histórico, né? Você tem que trabalhar a capacidade corporal durante anos e a mental. Aí, quando a gente volta no mental, que nem você perguntou, hoje, quando você vai fazer uma maratona, seja uma maratona, uma meia maratona,
O trabalho psicológico vem nos seus treinos diários. Porque não é todo dia que você acorda falando, não, hoje eu vou... Aliás, são poucos os dias que você acorda falando, ai, que delícia, hoje eu vou acordar para correr. Não, você acorda e você fala, não, ai, que saco. Só que você vai criando recompensas, né? Então, mas é bom as pessoas escutarem isso. Porque o pessoal acha que a gente acorda feliz e animado todos os dias. E não, muito pelo contrário. É o efeito, às vezes, de rede social. Exato, que o pessoal posta lá, ai, acordei, vou tomar meu... A gente vê isso, né? Eu acordei agora, acordo bonita, vou tomar meu pré-treino agora e você para correr. Não, não é assim a realidade. A realidade é, putz, hoje eu tenho aquele treino que eu preciso entregar, que é 12 tiros de 1 quilômetro. Não é gostoso isso, né? Mas é importante. Então, acho que esse trabalho do treinamento psicológico... Então, eu me inscrevi para uma prova, estou chegando próximo dela, eu sei que eu preciso treinar. E é isso que eu gosto muito da corrida, né? Não é o fato... Acho que a prova, a medalha em si, tem o peso. Mas eu acho que o peso maior da medalha é todo esse período de treinamento, né? Então... É o dia que você não acordou para treinar, o dia que você ficou triste, o dia que você voltou chateado, a lesão que você teve que você não esperava que ia ter. Então, acho que esse trabalho que você tem que ir fazendo constantemente, que aí eu falo que é a armadura que a gente tem psicológica, né, do atleta, é a armadura do atleta. A cabeça manda mais que o corpo. Exato, exato. Vocês dois, um atleta desse nível, eu não vou nem falar do meu futebol, viu? Bom, e rotina de atleta não é fácil, estamos escutando vocês falando, mas agora, assim como inúmeros brasileiros tem, às vezes, rotina dupla, tripla jornada, trabalho, um horário, outro. Como que vocês conseguem conciliar essa rotina de treinador, trabalho, empresa, corrida? E quais conselhos, então, vocês também podem dar para as pessoas que estão tentando conciliar aí? Bom, hoje eu estou vivendo um mundo totalmente diferente, né, do que eu vivia quando era só atleta, né? Antigamente era só treinar, descanso em casa, né? Então, esse era o que eu fazia antigamente. Hoje em dia, eu acordo 5 da manhã e vou dormir às 11, né? Então, acordo, faço meu personal, dou meu personal até meio-dia, depois da meio-dia até 6 horas da tarde, vou para o Clube Sojipa, onde eu trabalho como treinador, né? E depois eu tenho mais personal à noite, né? Então, e hoje ainda eu sou um empresário, né, junto com a minha esposa. A gente tem uma academia em Porto Alegre, então a gente tem que trabalhar 24 horas por dia. Então, a vida muda muito, né? Quando você coloca todos esses motivos, né, na mesa. A partir disso, a gente consegue ver onde que a vida do atleta estava antes, né? Era muito boa. Hoje em dia, né? Quando você só quer treinar, é só treinar, é uma maravilha, né? E quando ainda tem alguém te pagando, melhor ainda, né? Antes eu treinava 4 horas por dia para casa, né? Hoje em dia, não. Hoje eu peco para dormir 5 horas por dia, até porque tem uma criança. Você tinha mais direito a descanso antes? Hoje não tem isso, né? Então, a dica que eu dou, por exemplo, é tipo, as pessoas que procuram igual a vida dela de maratonista, né? Não é uma vida fácil também. As pessoas têm que trabalhar, se elas querem, tipo, por exemplo, sair dos 5 e ir para os 42. É um caminho longo, né, para chegar. Literalmente é chão. É chão, é muito chão. Então, a gente tem que sempre estar colocando na balança, né, o trabalho e o treino, né, porque não são vidas fáceis, de ter a percepção de que aquilo que você está fazendo vai chegar, né, e ter que ir com calma, né, e ir com calma, começar nos 5, depois ir para os 10, falando de maratona, e assim, subindo degrau por degrau, né, esse eu acho que é um conselho bom para as pessoas começarem e praticar atividade também, né, não achando que a gente vai começar a atividade física no auge. A gente sempre tem que começar de baixo e degrau por degrau. Eu fui chegar no meu auge depois de 18 anos de atletismo. Então, isso que muita gente não tem, paciência. Exatamente. Paciência. E uma cobrança interna muito grande para chegar no auge, numa meta, e precisa paciência. Exato. Que é difícil, né? A gente quer resultado sempre. Não é impossível, né? As pessoas acham que elas têm que saber lidar com o que ela está querendo, né? Por exemplo, eu quero isso aqui, mas isso aqui tem que ser a longo prazo, né? Ainda mais aquelas pessoas que nunca fizeram atividade física, por exemplo. Ela tem que primeiro saber onde ela quer chegar. Vou dar um tempo para mim, por exemplo, vou dar 5 anos para mim poder correr uma maratona. Ok? É nesses 5 anos que você tem que se preparar. Né? Então, aí você se prepara nesses 5 anos. Depois disso, você pensa em outra coisa que quer fazer da sua vida. Né? Mas, a princípio, sempre tem que ter um objetivo na vida. Né? De onde que você querer sair, vou começar a correr 42 anos que vem. Não é assim. Né? E como você vê isso, Fernanda? Essa duplicidade aí de jornadas? É muito difícil. Para o atleta amador, que nem hoje, ele era atleta profissional e ele comentou. Eu tinha
Eu treinava 4 horas, eu ia para minha casa e era remunerado por isso. Exatamente. O atleta amador não funciona dessa forma, porque o atleta amador ele tem que ser pai, né, ou mãe, aí tem que ser esposo, tem que ser esposa, tem que ser o profissional do trabalho que está performando. Ele precisa ser N coisas no dia dele e ainda assim ele tem que cumprir ali a planilha de corrida, né? E eu acredito que você tem que ter um olhar uma visão muito clara, primeiro, em qual momento de vida você está. Né? Às vezes eu pego um aluno que vem e fala, Fernanda, eu quero correr os 42 quilômetros. Mas qual que é o momento de vida que você está atualmente? Se você chega e fala, Fernanda, estou hoje com um filho recém-nascido em casa. Né? A gente sabe que o primeiro e segundo ano, você vai ser o Marcial pai. Como que você está com essa carga em casa, no qual você precisa dar atenção, ali no primeiro e segundo ano da sua filha, e aí, de repente, você vai e se inscreve numa maratona, onde você vai ter treinos diários, qual que você tem que fazer a planilha. Chega no final de semana, vai ter o longão, vai ficar fora de casa no sábado até a hora do almoço. E aí, no dia que chega na maratona, você vai estar super estressado, porque você teve que ser o atleta amador, você quer performar na prova, aí você teve que ser o pai, você não conseguiu nem ser um nem ser o outro. Então, acho que você tem que ter paciência, entender exatamente qual momento de vida você tá. Pô, o Jefferson agora está no momento de vida que talvez eu mudei de empresa, ou eu quero alcançar algum cargo. Então, de repente, não é momento. Às vezes, faz uma corrida ali de 10, de 21. Às vezes, o seu ano está voltado para a sua área profissional. Ah, esse ano eu tive meu filho pequeno. Isso acontece. Tem um amigo meu, Steve, que ele teve filho recentemente. E tem 2, né? Tem 2 filhos. E aí ele falou, olha, gente, ele corria maratona todos os anos. Era uma por semestre. Ele falou, olha, eu vou ficar ausente por alguns 2 anos aí, tudo bem? E tudo bem, ele faz prova de 10, de 15. Às vezes ele não corre e tá tudo bem. Ele falou, a hora que eles ficarem um pouquinho grandinhos, eu volto. Só que não. A pessoa, ela quer correr a maratona, ele quer ganhar ali ele quer subir no cargo na empresa, ele quer trocar de emprego, quer performar no trabalho, ele quer ser o super pai ou a super mãe. Então tem que ter calma e entender qual momento de vida você está. Né? E respeitar isso. É esse equilíbrio, essa inteligência emocional que às vezes fica difícil de perceber, achar esse equilíbrio, depende da sensibilidade. Às vezes, quando a própria pessoa não tem essa sensibilidade, isso cabe ao treinador ter. Exato. Você dormiu bem essa noite? Como é que está o teu filho? Ah, não, teve uma virose, estou dormindo mal há 2, 3 noites. Você acha mesmo que é aquele dia que ele vai performar ou ter uma busca? Tem que se cuidar disso, modular isso, e isso é importante. Exato. O esporte proporcionou para vocês dois a experiência de conhecer outros países, outras culturas. E com relação a essa cultura, em relação ao esporte, o que vocês notam de diferente de outros países em relação ao Brasil? E qual lição fica depois de cada viagem? A gente tem uma carga de conhecimento muito grande. Eu não sei na tua área, mas para a corrida... Sim. É incrível, né? A gente tem maratonas, a Maratona Internacional de São Paulo que passa aqui, a SP City no meio do ano. E a gente não vê muita torcida. A torcida que tá lá é, de repente, a sua esposa que vai lá torcer para você, é teu amigo, alguém que acorda cedo, né? Sempre. Aí, quando vai para fora, gente, as ruas ficam tomadas pela cidade, né? A cidade se prepara para aquela maratona. Então, você vai para uma... Não precisa nem ser major, tá? Vou falar a maratona de Barcelona, vou dar um exemplo, ou de Lisboa. As pessoas, elas acordam já sabendo que aquele final de semana vai ter a maratona. E aí vai a família toda, vai as crianças. Então, pensa aquela criança que está lá assistindo, ela já cresce falando, olha que legal. Quando eu crescer, eu quero correr uma maratona. Olha, estou aqui batendo palma para um cara que eu nem conheço, que está passando aqui todo suado. Então, eu acho que esse entendimento do esporte, né? O Brasil, ele tem um grande potencial. Sim. Mas eu acredito que falta assim, um incentivo para o esporte, esse olhar para o esporte, que lá fora já tem. Eu acho que é essa a diferença. Então, se você perguntar, Fernanda, qual que é a diferença para a corrida? Eu falo que é essa. É esse amor, essa paixão. A gente não vai lota os estádios para ver futebol. Vamos lotar as ruas, vamos consumir corrida, né? Ler sobre corrida. Eu quero abrir um jornal lá sobre esporte e ver falar de corrida. Eu não vejo. Eu vejo 3, 4 páginas só falando de futebol. Exatamente. E o que você já notou aí de diferente nos outros países que você foi? O que você trouxe de lição também? É outro mundo. É outro mundo. É totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né? Competições internacionais que a gente vive... as pessoas te conhecem, porque as organizações de competições internas, que são no atletismo em estádios fechados... A competição em si, ela já começa a passar seu rostinho na TV uma semana antes de você chegar no local. Tem uma movimentação. Já tem uma movimentação muito grande. Tem uma competição, falando Olimpíada, que todo mundo vai assistir, Campeonato Mundial, mas tem uma competição que se chama GOTS, que é na Áustria.
A competição ela é uma cidadezinha bem rústica, assim, bem pequena, mas a cidade inteira, ela se... Parece assim, ó, vai acontecer a competição, todo mundo vai assim, ó, vrup pra competição. E assim, ó, não é uma estrutura que a gente vê estágio, com cobertura, tudo, não. Todo mundo é com o seu banquinho, com o guarda-sol, senta lá, vamos todo mundo torcer pros atletas. É uma competição fechada para decatleta e heptatleta. Decatlo e heptato são as provas mais difíceis que existem no atletismo. E sendo mais difícil no atletismo, aqui no Brasil, por exemplo, é muito desvalorizada. Lá fora é totalmente ao contrário. Né? Todo mundo quer ver o decatlo, quer ver o heptato. E são provas difíceis de assistir. Porque assim, a gente entra na pista 8, 9 horas da manhã e vamos sair 6 horas da tarde. Né? Isso um período, um primeiro dia. São 2 dias de competição. A gente coloca 5 provas no dia e 5 provas no outro dia. Então a gente divide e a gente é 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. E o pessoal fica toda a tarde inteira assistindo. Né? Mas eles fazem uma estrutura para isso. Eles colocam lá comida, colocam chopp, colocam isso, colocam aquilo, e as pessoas compram aquilo. E, além do mais, elas têm que comprar ingresso para entrar no estágio. Né? Aqui no Brasil, não. A gente tem uma Copa Brasil de combinadas. Tipo, passa qualquer lugar, passa no Facebook, no Instagram, mas ninguém vai assistir. Ninguém sabe o que é decatlo, ninguém sabe o que é heptatlo. E para quem está nos acompanhando e se ambientando agora, o que é o decatlo? O decatlo é um conjunto de 10 provas. Né? Só isso? Só isso. Pouca coisa, né? Eu peguei minha medalhinha agora, até guardei. Guarda. É um conjunto de 10 provas. A gente temos no primeiro dia ali os 100 metros rasos, todo mundo conhece, o Usain Bolt e tal. Salto de distância, arremesso de peso, salto de altura e 400 metros. Isso fecha o primeiro dia. No segundo dia nós temos os 110 com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros para fechar a competição. É um conjunto de prova que... a gente não precisa todos os atletas ganhar as provas, mas o importante é você fazer seu melhor resultado para que a gente tenha o melhor ponto. Média, assim. Uns pontos. Yes. Então a gente trabalha com pontos e não com o melhor resultado. Eu posso ter ganho uma prova, mas pode ter perdido outra. Por exemplo, tem competições no Brasil que eu ganhava 5 provas e os outros ganhavam mais 5. Eu não ganhava todas as provas, mas eu poderia ganhar o decatlo porque meu resultado nas provas ganhas era melhor que o deles. Ou eu poderia ganhar só 3, o outro ganhava 7. Então, e aí eu ganhava pelo meu resultado de cada prova. Minhas provas melhores eram sempre prova mais técnica. Prova mais técnica a gente fala salto de distância, arremesso de peso, salto de altura, são as provas técnicas. Então, lá fora, cara, é assim, ó, fenomenal. As pessoas te abraçam na competição. Por exemplo, dessa competição que eu disse, na Áustria, se você vai no mercado, as pessoas, começam a tirar foto contigo. Você vai na rua, as crianças vêm e, eles fazem eventos na calçada para as crianças começarem a vir. Né? E as crianças começam a querer daqui e dali. Né? E a Áustria não é um país de potencial nessa prova de decatlo e heptatlo, mas eles abraçam a ideia de que... incentivadores. Exatamente, e passa para o mundo inteiro de graça. E isso não é para formar um atleta apenas no sentido olímpico, por exemplo. Tá estimulando o exercício, a prática do exercício físico desde a infância, que é onde tem que começar esse tipo de incentivo mesmo. Sim, até porque a Europa hoje em dia é uma potência mundial em qualquer esporte, porque eles mostram isso, né? Antigamente o Brasil era bem bom no futebol, um dos melhores. Hoje em dia a Europa está mostrando isso porque eles envolvem todo um momento ali de esporte. Que o Brasil fica concentrado, é engraçado. Exatamente. Isso vem muito em questão dos patrocinadores e das marcas, né? É esse olhar sempre para o futebol. Aí aquela criança que não performa em futebol, ela fala, lascou. Eu não sou bom em futebol. Aí ela não tem uma outra opção, assim, de bate-pronto na cabeça dela. Eu posso, de repente, tentar a ginástica olímpica? Será que eu posso tentar natação? Porque como a mídia não passa, não fala sobre isso, e o patrocinador, aquela marca grande, ele não vai pagar o atleta de natação, o atleta de atletismo, né? Ele vai pagar o atacante do time X, né? Então, acho que o olhar hoje do Brasil, acho que dos brasileiros, nós temos que incentivar outros tipos de esporte, porque... Hoje, nós somos uma potência em atletismo, nós somos uma potência em natação, em diversos esportes, e a gente nem sabe, não sabe nem o nome dos atletas. O tamanho do país, continental como é... Não, o Brasil era para ser uma potência mundial, assim, em todos os esportes. Porque o que a gente tem aqui de raízes mesmo, de pessoas muito boas, cara, é fenomenal, assim, é muito. E é só que a gente não tem a oportunidade, né? Quando a gente começa igual eu, que tô começando com os atletas, quando a gente começa... engajar um negócio que, agora vai dar certo, aí alguém te corta. Tá. Aí você desanima total, assim. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que trabalhar para melhor. Mais uma vez, a importância do trabalho de saúde mental e emocional. Exatamente. Exato.
E esse é o momento do nosso quadro Cabeça Cheia, onde eu vou receber uma dúvida de fora. Essa dúvida também pode ser a sua dúvida e a resposta a maneira de ajudar ou ajudar alguém que está próximo a você. Rola a sessão, então, Cabeça Cheia. Olá, meu nome é Camila e eu queria uma dica de como dar o primeiro passo para vencer a preguiça e fazer atividade física. Essa é a dica que todo mundo quer saber. Como é que é essa resposta, Fernanda? Essa resposta acho que nem o ChatGPT consegue responder assim de bate-pronto. Mas nós temos algumas estratégias, né, para quem está começando. Como que eu começo, né? Da onde eu vou partir? Primeiro, você precisa identificar em qual esporte ou qual atividade física que você tem, não aptidão, mas qual você tem amor, qual que é aquela que você gosta. Porque o pessoal olha eu correndo, ele fazendo atletismo, você jogando bola e fala, tem que ser essa atividade. E não necessariamente. Às vezes a pessoa ela gosta de fazer dança, às vezes a pessoa ela gosta de bike, às vezes ela gosta de natação. Eu acredito que primeiro é identificar em qual esporte que você gosta, não necessariamente precisa performar. Segundo, entrei naquele esporte, vamos lá, vou dar o exemplo, imagine que não sou da corrida, eu sou da natação. Eu gosto de natação. Vou me inscrever em alguma prova ou vou ter algum objetivo, né? Então, eu acho que não necessariamente preciso de uma medalha, mas às vezes cada um vai com um objetivo muito bem claro na sua cabeça. Eu quero porque eu quero melhorar a minha condição física, eu estou com problema cardíaco e eu preciso fazer, eu estou com a pressão alta, ou quero perder peso, ou não, não é nada disso, eu simplesmente quero melhorar o meu mental. Minha terapeuta falou que era para fazer uma atividade física. Saiba o seu objetivo, não necessariamente você vai casar com ele, porque isso vai mudando conforme o tempo. Então, quando eu comecei a correr, era exatamente para equilíbrio de peso. Depois, meu objetivo já mudou. Meu objetivo depois era, eu quero a Six Majors, agora eu quero fazer todas as maratonas, as melhores do mundo, né? Ele vai mudando, mas no final você tem essa recompensa, né? Então, eu vou correr, mas eu sei que no final eu vou ter a minha medalha, ou no final... Depois, quando você vai perceber, consegui realmente equilibrar o meu peso de acordo com essa rotina. Mas o primeiro passo saiba exatamente do que você gosta. Porque aí é mais fácil. Tudo que você gosta é mais fácil de fazer, né? Exato. Acho que é exatamente isso que ela disse, né? É a pessoa se sentir bem naquilo que ela quer fazer, né? De se expor mais. Hoje eu, por exemplo, gosto de ver uma luta, né? Um boxe, gosto de ver um kung fu, qualquer luta que for, ou corrida, né? A pessoa tem que começar de alguma forma, né? Que ela se sinta livre, que ela se sinta à vontade de fazer o esporte, né? Isso é bastante importante porque ela, a partir daquele momento que ela começa a falar, não, agora mudei minha cabeça, eu quero praticar esporte. Isso já é muito importante, né? Porque a partir do momento que ela começou a prestar atividade física, ela quer mudar de vida. Ela quer mudar a cabeça dela. E às vezes as pessoas procuram atividade física justamente para não ficar naquela rotina que ela tem, né? Uma rotina mascante ali que fica torturando a cabeça da pessoa, mas é mais para ela sair do ambiente que ela tá, ver outras pessoas, conversar, ver outras culturas. Isso é bastante importante. E muitas pessoas não procuram um esporte ou qualquer atividade física justamente por isso, né? Eu sou preso nesse mundo aqui ninguém faz atividade física, a influência é zero aqui. E as pessoas acabam não procurando, né? O que a gente aconselha é tipo, não, vamos ver outras coisas, né? Vamos para um parque, ver as pessoas correr, vamos andar de bicicleta. A partir daí você começa a desenvolver um pouco mais como eu vou dizer, de um carinho mais pelo esporte, pela sua vida, né, de cuidar mais da sua saúde. Pensando em saúde, eu escuto muito isso, às vezes, quando chega paciente sedentário no consultório. Mas eu não gosto de ir para academia. Gente, é bem o que você falou, Fernanda. A questão do exercício, você tem que procurar o que você gosta. Exato. Eu não gosto de nada. Vai colocar uma música, vai escutar uma música que você gosta, vai fazer algo, vai correr, vai andar, pensando em saúde mesmo. É um processo básico, esse equilíbrio da saúde física e mental. Ser sedentário não dá. Mas as pessoas ficam muito isso na cabeça de que exercício é academia. Academia, eu não gosto de academia. O Drauzio Varela falava isso. Gente, desculpa, mas se você não tem 30 minutos do seu dia para praticar, nem que for uma caminhada, você está fazendo alguma coisa muito errada. Reveja seu dia, reveja sua rotina, suas prioridades, porque se você não tem 30 minutos para fazer isso, tá muito errado. Bom, e Jefferson, sobre um passado aí recente, vamos tocar num ponto aí sobre a pandemia.
Bom, obviamente muita coisa mudou, nada mais é como antes. A gente ainda lida com algumas marcas recentes daquele período. Agora, conta como a pandemia especificamente te afetou, tanto na parte profissional, nos treinamentos na época, e como isso impactou tanto a tua saúde mental, quanto ali o teu rendimento físico que você tanto buscava também. Cara, a pandemia foi um banho de água fria para mim, né? Foi um momento que eu mais não queria. Depois que passou a pandemia, isso mudou. Mas antes disso, entrou a pandemia, eu estava num clube bom, né, como atleta, estava no meu auge de atleta, de resultados bons, né? Tanto é que eu tinha ido para a Olimpíada, para o Campeonato Mundial. Já estava fazendo história, já era o 5º melhor na história do Brasil, né? Então já estava no meu auge, estava buscando cabeça, buscando recordes e recordes. E a pandemia foi um banho de geografia porque teve recursos de clubes, né? Um clube onde eu estava foram cortados. Muitas pessoas foram cortadas, eu estava entre essas pessoas. Recursos do governo também foram cortados e era o que me sustentava no esporte, né? Igual eu falei antes, eu vivia só do atletismo, né? Vivia, dormia e acordava, era atletismo o tempo inteiro. E recebia para isso. E ali foi onde, tipo, eu tinha meu salário e do nada ficou em 0. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E não tinha mais clube, justamente pela pandemia, que os clubes ficaram sem dinheiro. Então a gente estava vivendo um momento em que os olhares não estavam mais para o esporte, estava para a saúde das pessoas e recuperar essas pessoas. Então foi meio que esquecido, foi um pouco afastado de lado. E eu sofri bastante disso. Muitas pessoas mantiveram a bolsa, mantiveram algumas coisas, eu não, já fui cortado. Mas o que mais me afetou foi assim, 2020 teve um Troféu Brasil na verdade foi durante a pandemia. Teve um Troféu Brasil, né? Acho que foi em setembro, se não me engano. E nesse Troféu Brasil eu não competi. E eu ainda estava no Clube Pinheiros. Logo quando eu voltei, eu tinha pego a Covid em 2019, no final de 2019 para 2020. Eu fiquei mal, né? Fiquei uma semana em casa, sem fazer nada. E o pessoal do Pinheiros me ligando para me mandar treino para eles, que eu estava treinando em casa, mandando vídeo para me mandar treinos para eles. Falaram, não, você está treinando, então a gente vai te manter. Só que eu não fiz isso, porque estava uma semana parada. Quando eu fiz isso, depois, em 2020, né, esse já era no final de 2019, no mês de 2020, eles me ligaram, se vocês não competirem o Troféu Brasil, a gente vai ter que cortar você e mais um restante pessoal. O que aconteceu? Não competi o Troféu Brasil. Né? Até porque eu não consegui treinar, dar continuidade de treino. Isso me afetou muito como atleta. E aí eu falei, não, ok, não tem muito o que fazer, não vou nem discutir com vocês, porque é vocês que me pagam, é vocês que mandam no barato, né? Eu vou fazer o quê? E aí foi onde que eu falei, eu não quero mais saber de atletismo. Acabei com a minha vida, não quero mais saber de atletismo. E chegou um momento na minha vida que eu parei e falei assim, se eu vi alguém no meu lado falando de atletismo, eu vou mandar para casa de chapéu. Porque eu peguei um ódio. Porque imagina, você tem um salário da sua vida que tudo que você fez está girando em torno daquilo, daqui a pouco faz assim, acabou, fechou. Eu falei, não quero mais saber disso aqui. Isso aqui é torturante e eu não tenho para onde recorrer, não tenho um FGTS, porque a vida de atleta você não tem nada, né? É você, o salário aí que tem no ano e acabou. E aí eu falei, não quero mais saber disso. Falei pra minha namorada, né? Falei, não me fala mais de atletismo, não quero mais saber de atletismo. Peguei minhas coisas, vendi tudo. Vendi. Equipamento, tudo? Tudo que eu tinha, eu peguei e vendi, né? E aí eu falei, nem me fala. Até foto, assim, que eu tinha apagado tudo, né? Minha esposa que guardou, né? Porque ela falou assim, eu não vou fazer isso. Depois que ela me contou, né? Eu comecei a excluir tudo do meu Facebook, do Instagram, e não queria mais saber. E aí foi onde existia uma possibilidade, que nesse meio tempo minha esposa engravidou e a gente foi para o Sul, né? Aí já é 2021. E aí uma empresa me chamou para trabalhar no Sul, né? Como um técnico em logística. Que eu já estava procurando outros rumos, né? Não queria mais saber de atletismo. Então, eu comecei a mandar currículo para cá, currículo para lá e tal, tudo. E não estava fazendo faculdade nem nada. E aí, essa empresa me chamou para trabalhar no Sul. Ok, trabalhei no Sul, 1 ano lá. E aí, um técnico, que hoje é coordenador da Sojipa, né? Ele sabia que eu estava no Sul e me convidou novamente para ser atleta e ajudar ele, os atletas que tem lá e tudo mais. E como é que ficou a tua cabeça com o convite? Cara, amoleceu o coração? Assim, eu demorei uns 2 meses para dar uma resposta para ele. Mais 2 meses. Porque, assim, eu não queria viver aquilo de novo. Meu único medo era vivenciar isso tudo de novo. E nesse momento, nesse intervalo de tudo isso que aconteceu,
com relação à parte psicológica, mental, emocional, você procurou ajuda também nesse momento? Não, eu não busquei. Eu não busquei porque tudo que eu fosse falar naquele momento com um psicólogo, com alguém que entendesse do assunto, eu ia falar do esporte. E eu não queria viver aquilo, não queria falar daquilo. Isso me afetou tanto assim que eu falei, eu vou fazer tudo que der pra fazer, menos isso. Esquecer totalmente. Ter noção que começou... Teve a Olimpíada 2021, né? Eu desliguei a TV, eu ia pra rua trabalhar, eu ia fazer outra coisa, né? Então, término de relacionamentos, né? Sim. Bloqueia o número, não quero mais ver. Eu bloqueei total assim na minha cabeça, né? E aí, isso, eu já tava no Sul, já fui pra Porto Alegre, e aí as pessoas começaram a me mandar mensagem assim, né? Falando, o que aconteceu com você? Parou com o esporte? Parou com o atletismo? Não sei. Falei, cara, não me fala do atletismo, vamos conversar sobre outra coisa, né? Foi aí que minha esposa, né? Eu falo o tempo inteiro dela, que ela me incentivou, né? Falou, não, vamos tentar de novo, vamos fazer acontecer, mesmo que você não seja mais atleta, mas que você sirva como exemplo para outras pessoas, porque você foi um bom exemplo. Você tem uma carreira legal como atleta. Óbvio. Então, você pode passar isso para as outras pessoas, e você sabe disso, e você gosta disso. Não adianta você ficar se escondendo atrás disso, sendo que você é o espelho para isso. E agora, você que passou por tudo isso, e agora tem essa experiência pessoal, essa vivência do que aconteceu, como treinador, eu duvido que não daria atenção aí para a parte psicológica do seu atleta. Com certeza. Hoje em dia, eu falo assim para os meus atletas. Eu tenho um grupo de 12 atletas, não muito grande lá no Sul, e eu sempre falo para eles, primeiro vamos cuidar da sua parte psicológica, depois a gente vem treinar. Vamos cuidar um pouquinho da sua parte psicológica. Sofreu, mas você está ajudando muita gente. Exatamente. Agora. E aí eu peguei e falei assim, você só vai treinar comigo, né? Eu brinco com eles toda vez, eu falo, você só treina comigo se você me apresentar um atestado do psicólogo. Bacana. Né? E aí as pessoas começaram a se mover, porque assim, lá, falando justamente da Sojipa, tem pessoas boas e pessoas ruins, como em qualquer lugar. Né? Então, tem pessoas ruins o tempo inteiro na sua orelha falando, você não é isso, você não é aquilo, você não vai conseguir fazer essa prova, você não vai crescer como atleta. Né? Eu já trago isso tudo totalmente ao contrário. Eu acredito em cada um que entrar ali. Né? E coloco na cabeça dele, cara, se você não for um atleta profissional ou olímpico, cara, você pode ser outra pessoa na vida, porque o que o esporte proporciona para ti aqui dentro é muito agradável. E são momentos bons. Por exemplo, viagens. Cara, você vai viajar para o mundo, você vai viajar no Brasil inteiro, você vai conhecer outras pessoas, outras culturas. Isso é bom para ti. Isso é bom para todos, né? Você vai falar para sua mãe que não pode ter uma oportunidade de viajar, você vai mostrar para ela onde você está. Isso é agradável. Né? E a parte psicológica entra nisso, né? Que o atleta ele tem noção, tá? Eu posso virar um atleta olímpico, como posso não ser, mas eu tô bem, eu tô aqui no esporte porque eu gosto, eu sei onde eu posso chegar. Poxa, muito bom escutar isso e ver essa preocupação. Bom, eu te sigo ali nas redes também, então eu tô vendo, eu tô falando, mas eu tô assinando aí embaixo. Eu acho que é até importante, né, falar você com uma visão de atleta profissional, porque muitas pessoas não são atletas, né? Mas no mundo corporativo passa por isso também, né? Às vezes a pessoa ela tem uma decepção porque almejava, de repente, um cargo, uma empresa, e aí sofre esse corte que nem você teve, e aí a pessoa não quer mais nem escutar falar. Não quero mais escutar falar disso, se frustra, né? Entra em depressão. E exatamente, eu acho que a carga, essa armadura do atleta, né? Depois todo mundo quer escutar, falar o que o atleta ele vem para oferecer nessa parte psicológica para uma pessoa que não é atleta, uma pessoa comum no dia a dia. É exatamente essa resiliência que a gente cansa de escutar falar por aí, mas a resiliência nada mais é que a hora que acabar aquela vontade passar, ou o momento que você sofre uma frustração porque você almejava uma coisa, é só a resiliência que vai fazer você continuar. Porque não é sempre que eu acordo, quase nunca acordo animada. E aquela motivação que você tem no começo vai passar. No dia a dia desenvolvendo essa casca. Exatamente. Né? Exatamente. Mas isso é como você falou, não é só para o esporte. É para a vida. É para o trabalho, é para a vida. Tá? Caiu, levantou. E o esporte proporciona muito isso, né? Um dia você tá lá embaixo, daqui a pouco você tá lá em cima. Daqui a pouco você tá embaixo de novo, você tem que subir tudo de novo. O que você aprendeu lá atrás de errado, aqui em cima, agora na frente pode dar certo. Pode dar certo. Então, são coisas no esporte que a gente... eu trago no esporte hoje em dia muita coisa que eu aprendi, e eu levo também para os atletas muita coisa que, tipo, eu não aprendi. Né? Eu nunca tive um treinador que, tipo, como tá seu dia? Dormiu bem, dormiu mal? Como é que tá? Tá bem em casa? Como é que tá a família? Tal. Eu nunca tive isso. Hoje eu me preocupo muito com isso. Né? Hoje eu tenho uma atleta que ela tem um problema muito psicológico disso, um psicólogo mesmo, de
ter problema de conversar com as pessoas, né? 6 meses atrás, eu falei para ela, você vai ter que procurar um psicólogo ou eu vou arranjar para ti, né? Ela não procurou, eu arranjei para ela, né? Então, assim, a partir daquele momento, ela começou a melhorar muito, assim. E ela não queria nem saber de nada e tal. E hoje, ela acabou de chegar de Bahrein, né? Foi vice-campeã mundial. Hoje namora, faz isso, faz tudo. E hoje ela não queria nem olhar 6 meses atrás para a cara de ninguém. Entendeu? Então muda muito a cabeça da pessoa também, né? De ter uma pessoa que incentiva ela a fazer aquilo, não só o esporte. Você incentivou, cumpriu o teu papel, que não é só de ser treinador apenas. Exato. Parabéns, Jefferson. Obrigado. Fernanda, sabe o que eu acho legal? Ver a galera correndo em grupos. Qual que é o papel disso, a importância, como você vê isso influenciando essas pessoas, não em termos de resultado, mas para a cabeça de quem está lá correndo também. Às vezes, perceber que um não está tão bem, ter uma conversa. Qual a importância dessa corrida em grupo da galera? Aí é um dos motivos de eu amar tanto a corrida, não a corrida do atletismo, tá? A gente tem essa diferença do atletismo para essa corrida de rua, né? A maratona, meia maratona. A corrida em grupo porque ela abraça, né? Eu falo que hoje a corrida ela é um esporte competitivo, porém cooperativo. Por isso que eu gosto muito. Antes eu me achava uma pessoa muito competitiva. Acho que eu ainda sou competitiva. Mas eu confesso que eu tenho um quê que precisa ter de cooperação, né? Então, por que eu tô falando isso? Estou numa prova, vamos lá, tô correndo. Se eu tô correndo e eu conheço o Marcial, eu passei, eu vejo o Marcial andando, deixa meu tempo pra lá, esquece. Eu falo, o que aconteceu? Eu paro na hora minha corrida, Fê, quebrei, acho que não tô legal nessa prova. Não, vamos terminar junto. E isso não é papo, não. A Fernanda faria isso mesmo. Vamos junto, a gente vai terminar essa prova junto. E a gente faz isso. Quando a gente corre em grupo, exatamente. Todos os dias, não espere que você vai lá correr, vai estar no seu melhor dia. A maioria, como eu disse, a maioria das vezes você não está. E às vezes você não está num dia legal, às vezes, sei lá, alguma coisa que você comeu num dia anterior não caiu bem, aí você foi correr, não está bem. E em grupo, o pessoal não vai deixar você para trás, né? Então, eu vou correr com você. Não é o meu ritmo, mas eu vou com você. Então, eu acho que essa cooperação que faz o esporte, a corrida ser tão interessante, né? Por que as pessoas saem felizes, né? Porque ela terminou ali, passou a linha de chegada, passou com um amigo, viu família. Então, aquela cobrança, né? Que é diferente de um atleta profissional, muda, né? Então, você fala, eu vou... Às vezes, eu nem quero ir, mas meu amigo mandou mensagem ontem à noite que ele tá precisando correr. Vai. Deixa eu ir, vai, que eu vou ter que acompanhar ele. Então, a corrida em grupo promove isso. Esse carinho, esse amor, essa amizade que você tem. Eu acho muito bacana o que você falou sobre... É competitivo, mas também é cooperativo. Mais cooperativo até do que competitivo. Boa essa descrição. Porque a competição tá com você mesmo, né? Então, eu falo que a Fernanda quer fazer uma maratona abaixo de 3 horas. É uma competição minha comigo mesma, só eu sei. Exato. Agora, você tá ali... né, e vendo seu amigo, vendo o outro, eu acho que isso é tão gratificante que eu acho que a medalha maior para mim é ver uma pessoa que nem corria e eu vejo que ela está correndo, ou a pessoa que achava que nem ia terminar a prova, nem ia passar a linha de chegada e chega. Essa eu falo que é a melhor medalha, é a que pesa mais. Exatamente. Ô Jefferson, penso eu que no momento de transição da vida do atleta, quando chega um momento que o físico já não responde muito bem, você está nessa transição agora para treinador, o ano que vem vai ser só treinador? Creio que sim. Estou encaminhando para isso. Tem pessoas que ficam lá onde eu treino e ficam falando, você não vai parar, né? Mas como que fica a cabeça quanto a isso? Esse momento da transição, onde você vê que, fisicamente talvez eu não vou mais além disso, mas como fica a preparação da tua saúde mental, emocional, pensando nesse momento de não corro mais, o físico não responde? Porque tem muito atleta que tem essa dificuldade da hora de parar, não é? Sim. Eu venho preparando já minha cabeça já há bastante tempo para isso. Na verdade, eu já tinha parado antes, depois eu voltei. Então, eu já estava preparando minha cabeça justamente para... eu vou voltar, mas eu vou me dar um tempo. Eu vou me dar o tempo até uns 29, 30 anos, ok. É uma vida de atleta que leva ali em alto nível, ok. E eu vim preparando bastante tempo minha cabeça para isso, né? Eu coloquei como objetivos na minha vida 2025 eu paro. Porque eu preciso... Agora eu tenho outros objetivos na vida, né? Eu gosto de ser treinador, eu gosto de ser pai, eu gosto de ter meu negócio. Então, são muitas coisas que eu coloquei como meta, que estão acontecendo, né? E a gente precisa ter uma outra visão, né? Não precisa o tempo inteiro ser atleta, né? A vida de atleta, ele vai acabar em um momento, né? Atleta que eu falo, o atleta é alto nível. Ele acaba, chega no máximo 32 anos ali e acaba.
E se fosse para mim chegar até os 32, eu teria que mudar toda a minha rotina novamente. Você não está disposto para isso também, não, né? Não é que não está disposto, é que a gente quando você fala... tá curtindo uma outra fase. Exatamente. É que assim, se eu fosse... Tá, vou chegar até meus 32 anos como no meu auge, vou ter que parar de dar treino, vou ter que deixar meu negócio meio que de lado, entendeu? A gente tem que abdicar de alguma coisa, né? Porque você foi encontrando novas motivações, Exatamente. novos prazeres. Exatamente. Então, para mim, eu fui um atleta que tive muitas lesões, né? Muitas lesões. Panturrilha, posterior, lombar, tudo que tinha de lesões eu obtive durante esses anos. Porque difícil não é competir o decathlon. Difícil é treinar o decathlon. Fácil, competir é a coisa mais fácil que tem. Mas treinar, aguentar treino, aguentar carga de treino, ir aqui, treinador o tempo inteiro, você não discutir com o treinador, ter a cabeça de acreditar naquilo que ele está falando o tempo inteiro, né? Saber conviver com um pouquinho de dor. Exatamente. Isso para mim já passou um pouco da fase, já vivi bastante tempo. Não pela minha idade de 29 anos, mas pelo meu tempo de treinamento. Eu tenho 22 anos de atletismo, né? Então já é um tempo bastante longo para um decatleta, porque decatleta, querendo ou não, a vida é mais curta no atletismo. A gente trabalha várias de modalidades, então vários estímulos o tempo inteiro, né? A gente está falando, por exemplo, período de base que a gente fala, que é entre ali novembro e janeiro, a gente trabalha no mínimo ali 6 horas por dia de treinamento, né? Quando eu estava no meu auge, eu começava às 9 horas da manhã, acabava 3 horas, 4 horas da tarde o treino. Nem parava para almoçar depois da tarde. Pelo que eu vejo lá na tua rede, cara, eu acho que você está muito preparado mesmo para essa mudança. Você está curtindo essa nova fase? Eu estou curtindo. É uma transição que eu me programei, não programado, né? Porque eu não queria estar parando, mas é uma coisa que está acontecendo naturalmente, né? E a minha cabeça já está preparada para isso, né? Esse ano eu competi poucas vezes, mas eu competi, né? Então, vamos dizer assim, o Jefferson ano que vem vai fazer decathlon. Não vou largar o atletismo. Eu posso fazer uma prova, posso fazer uma ou outra, mas não o decathlon em si, que é muito massacrante, né? E vai ser um baita treinador, porque você tá vendo o que aconteceu contigo, Sim. pontos que você acertou, pontos que você errou, e tá ajudando os teus atletas de base nesses aspectos todos que você vê que tem as necessidades. Exatamente, né? E eu tento levar para eles... A parte técnica é muito importante, mas eu tento levar para eles a calma de saber o momento certo deles, né? Que é a parte psicológica, né? Seu momento é esse, você tem que ter calma, você está começando a treinar agora, então vamos degrau por degrau até certa idade. Depois aí você decide o que você quer fazer. Além disso, eu incentivo muito eles a estudar também, porque isso é importante. Perfeito. Porque depois que a vida do atleta de alto nível acaba, se você não tiver um estudo, o que você vai fazer da vida? Né? Então a gente tem que ter tudo isso aqui em um círculo, né? Isso aqui passa por uma fase. Eu falo para ele que treinar é o terceiro objetivo da vida. Você tem que estudar, tem que ter seu psicológico bom e depois a gente vem treinar. Você está preparando eles não é para uma Olimpíada, é para a vida, é para toda exatamente. situação que vier. Porque assim, os atletas olímpicos, a gente querendo ou não, ele vai vir naturalmente com o treinamento. Isso demora um tempo, né? Demora 6 anos de treino, 8 anos de treinamento para ele se tornar olímpico. Né? Então, isso, se a gente colocar o objetivo para ele, você vai estudar, trabalho psicológico e vai treinando. Se você manter isso durante um bom tempo, o cara vai virar olímpico, querendo ou não. Só que ele já vai estar formado, já vai ter a cabeça formada. Entendeu? Então, é um trabalho contínuo, não pode parar. Posso fazer uma consideração do que Claro. você estava falando? É até importante essa maturidade que você está tendo como treinador. Porque é uma das coisas que eu vejo no parque, ali, as assessorias de corrida. E muitas das assessorias têm ali um treinador no qual foi ex-atleta, né? Muitas vezes um ex-atleta profissional. E parece que eles têm alguns em específico que esquece, em vez de deixar o atleta para trás para se tornar um treinador, ele quer ser os dois ao mesmo tempo. Ele quer continuar sendo o atleta e ele quer ser o treinador também da assessoria dele. Aí o que acontece por muitas vezes? Imagine que eu, como aluna, vou lá, entro nessa assessoria, porque eu quero ter uma planilha sua, porque eu sei que você é um atleta. Aí, de repente, eu vejo ele lá correndo que nem um doido no parque. Aí a gente vai para uma prova, ele me deixa para trás, ele vai fazer o tempo dele. É a Fernanda que se lasque. Aí eu falo, poxa, mas ele não é meu treinador? A dificuldade dessa transição é a cabeça. E aí ele não sabe se ele é atleta, ele não sabe mais se ele é treinador. Então, isso é muito bacana, essa maturidade. A partir do momento que você decidiu, poxa, agora eu sou treinador. Exato. Deixa o Jefferson atleta lá para trás,
Porque senão, agora seus alunos. Então, a sua medalha ou o seu pódio não é mais o seu, né? Eu falo que o meu pódio é quando você vê um atleta seu ali em cima. Esse é o seu pódio, né? Orgulho. Você fica feliz com o trabalho. Você ganhou ali também. Exato. Fernanda, houve recentemente um boom para a corrida. Como você está vendo isso? É modinha? É um caminho sem volta? E qual conselho você pode dar para quem está buscando ali se aventurar agora no caminho da corrida ou do esporte em geral? Por amar a corrida, é difícil eu falar que não estou gostando, né? A corrida, esse amor pela corrida e esse boom, ele sempre existiu. A questão é que as redes sociais estão potencializando também esse cenário de corrida, mas também, como as marcas elas estão vindo com incentivos também, aí seja desde um tênis, desde um gel, um suplemento, então virou um atrativo. Então, poxa, eu tô na minha casa, eu também quero ganhar um suplemento, eu quero ganhar um tênis, uma camiseta e de repente... o look do dia. Eu quero o look do dia, eu quero ser esse cara aí. Então, de repente, as pessoas falaram, opa, acho que agora o boom é a corrida, então eu vou me aventurar na corrida. Só que se você não gosta verdadeiramente daquilo, não vai seguir por muito tempo, né? E aí, quando vem a dor, quando vem a lesão ou a frustração, é quando a pessoa ela deixa de praticar, de fazer aquilo. Mas o que eu peço para tomar muito cuidado é exatamente com quem essa pessoa, quem vocês seguem nas redes sociais. Esse conteúdo faz sentido para você? Você acorda animado desse jeito? Você nunca tem lesão? Você toma... Todos os dias você tá lá com o seu suplemento pronto, com a sua comida. A sua vida hoje é desse jeito. Às vezes a gente acorda atropelado, atrasado. A vida nossa, às vezes, é completamente diferente. Você tem seu filho, você tem tua filha. É outra coisa, né? Então, eu acho que você tem que ter esse olhar para entender quem eu vou seguir, qual o conteúdo que eu vou consumir, se isso faz sentido para minha vida, né? Porque senão você vai se frustrar o tempo todo. Não sou assim, eu acho que eu nunca vou ser desse jeito. Então, é mais esse cuidado. Mas, falando de corrida e promovendo esporte e saúde, a gente fica feliz, né? É necessário. Eu prefiro que você veja um conteúdo de corrida do que você veja alguma besteira aí, alguma coisa nociva para sua vida. Jefferson, naquele momento onde você passou por dificuldade, lesão, tropeços, onde você pensou em desistir, se você tivesse tido um acompanhamento psicológico, hoje olhando para trás, você pensa que isso poderia ter sido diferente para você? Com certeza. Faria toda a diferença, né? Eu poderia estar hoje ainda no alto nível, né? Porque eu tive muitos momentos que... Dentro da pista mesmo, sem o acompanhamento psicológico, porque hoje o psicólogo ele ajuda também os atletas dentro da pista. Tem competições que o psicólogo vai junto com os atletas. Tá lá dentro mesmo. Tá lá dentro junto com o atleta. Então, se eu tivesse um acompanhamento antes, junto comigo ali o tempo inteiro, sabendo a minha necessidade disso, né? Pelo meu histórico de família, tal, de não ter essa noção de que é o trabalho psicológico. Eu sempre tive um preconceito com o que era psicólogo. Um psicólogo tá louco, tá doente da cabeça, mas não, né? Depois que eu entendi que é o psicólogo, o que é o psicológico, o que é trabalhar a mentalidade, o que é colocar as coisas em foco e saber o que está lidando, o que pode ocorrer, fica mais fácil, né? E se eu tivesse isso naquele momento, cara, certeza que eu seria uma pessoa muito melhor, né? Não uma pessoa que diria que poderia estar na Olimpíada, mas não ter desistido, não ter parado naquele momento. Mais resiliência. Exatamente. E focado mais, né? Não pensar em outras coisas. Tá, alguém te derrubou, mas você não teve cabeça suficiente para levantar, né? A sua defesa foi colocar a cabeça embaixo da terra, né? E não crescer. Então, eu acredito que se tivesse um momento ali, alguém comigo junto o tempo inteiro, mudaria muito esse foco. Obrigado por compartilhar toda essa experiência, o teu pensamento, e cada vez mais isso vai ser falado mais e mais, porque nós tivemos a Simone Biles, agora, anos atrás. Vamos pegar exemplos brasileiros. A gente teve no surf o Medina, Felipe Toledo, todos eles deram uma pausa justamente pensando em cuidar da saúde mental, e não só da parte física. Exatamente. Fernanda, antes da gente finalizar o Burn Upcast, conhece aquele filme O Lobo de Wall Street, do Leonardo DiCaprio? Conheço, esse é bom, hein? Então, tem uma cena, e eu quero fazer uma brincadeira contigo. Lá vai. Tem uma cena que ele pede para um dos companheiros dele ensinar como se vende uma caneta, sabe? Já viu essa cena? Sim, conhecidíssima essa cena. Lá vai. Perfeito. Pois é, eu quero que você me venda agora. Por quê? Como fazer a corrida? Como praticar o teu esporte? Vou ter que vender a corrida para ele, veja bem. Exatamente. Bom, vamos lá. A corrida, para que você
primeiro que você tem que saber se você gosta disso, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente. Poxa, identifiquei. Acho que eu gostei da corrida. Se inscreva para uma prova. Tenha uma data para entregar. Quando eu falo uma prova, calma aí, você não vai ser um atleta olímpico. Mas é uma prova. Você tem todo final de semana aqui em São Paulo. Todo bairro tem. Tem essas provinhas de 5, de 10 quilômetros. Se inscreva para uma prova para daqui 1, 2, 3 meses, tá? O porquê? Você vai se desafiar você mesmo, né? Então, e eu falo que você ter uma data para entregar, você ter uma prova, igual a maratona. Quando eu entro numa maratona, eu falo, fiz a inscrição. Eu sei que eu vou ter que acordar cedo para treinar. Por quê? Não é porque eu quero performar na prova, é porque eu não quero sentir dor na prova. Então, eu vou ter que acordar cedo para treinar. Eu vou ter que mudar minha alimentação. Então, eu sempre falo, procura um nutricionista, vai alinhar a alimentação. Aí, daqui a pouco, você tá com a alimentação em dia, está acordando cedo para correr. Como eu vou entregar o meu treino longão, né? Que a gente fala que é a maior quilometragem no final de semana. Eu vou ter que dormir mais cedo na sexta. Automaticamente, eu já não vou beber, não vou comer direitinho. Então, olha como o universo vai mudando. Já muda. De repente, quando você vê, fala, poxa, olha que legal. Eu tomava medicação, parei de tomar medicação, melhorei, reduzi meu... Então, assim, às vezes você nem tá naquele objetivo. Melhorei hábitos de vida. Mudou os hábitos, tudo por conta de uma inscrição. Você acha que foi inscrição? Não foi, né? Mas se inscreva para uma prova. Aí sim a gente pode pensar em todo esse cenário, vai buscar ajuda com um personal, de um treinador, para montar também essa planilha. E eu falo que a corrida... Por que da corrida, né? A corrida hoje é um esporte democrático. E quando eu falo democrático, não estou falando... é só colocar um tênis, que nem o pessoal vende essa ideia. É só colocar um tênis Não é bem e assim, sair para né? correr. Não é bem assim, porque hoje a gente tem tênis a mais de 3 mil reais. Então, não é tão democrático desse jeito. Quando eu falo democrático, é que ele atende todos os seus objetivos. Então, assim, fulano tal tem um objetivo de reduzir a pressão arterial. Ele começa a fazer atividade aeróbica, uma caminhada, uma corrida. Melhora. Fulano X tem a glicemia assim, toma medicação, diabético, começou a fazer corrida. Aí, reduziu também, melhorou. Glicose melhorou. No sangue diminuiu. Corrida, ele saiu para caminhar, para fazer a corrida todos os dias. Ah, Fernanda, mas eu quero a qualidade de vida, eu quero manter o meu peso, eu quero diminuir. A corrida também deu isso. Aí, vamos para a parte principal. Fernanda, eu tenho um problema de ansiedade, que hoje é um mal da humanidade. Tenho um problema de ansiedade, eu sofro com isso, né? E nada mais é que a ansiedade, a gente sabe que é esses pensamentos que nós temos, a gente não está no estado atual, a gente não está ali. A gente está fora, está o pensamento longe. Estou pensando no amanhã, ou às vezes até no passado, mas eu estou fazendo links, criando cenários na minha cabeça inexistentes, que muitas vezes é inexistente, mas o nosso corpo ele não identifica esse cenário, se está existindo isso de verdade ou não, porque eu estou pensando naquilo. E aí o que acontece com o nosso sistema? Aí vem aqui, no nosso sistema nervoso central, e aí de repente a gente começa a sentir tremedeira, taquicardia, porque nós não estamos no estado presente. E quando você faz um esporte, a corrida, se eu não estiver presente ali, eu vou cair, eu vou tropeçar. O cara que joga tênis, ele tem que pensar também na bolinha, que hora que vem. Você que está jogando bola, putz, eu tenho que pensar na jogada que eu vou fazer, a bola que está vindo, o cara que está passando, o adversário que está passando atrás. Então, o esporte, ele faz com que você esteja presente ali. E aí, automaticamente, para de pensar em cenários inexistentes e você para de sofrer de ansiedade. A gente é movido por desafios e inteligência. Isso que você falou da corrida no ambiente externo, no outdoor, é espetacular para a ansiedade. Exatamente. Essa terapêutica nesse ambiente externo, luz solar, ver pessoas, exposição à vitamina D, espetacular. Tá bom, eu compro a ideia. Quer ir correr, Mar? Eu compro a ideia, mas precisa ser às 5 da manhã? A gente pode marcar mais tarde, mas vai sofrer um pouquinho. Não sei nada. Vai sofrer um tudo pouquinho. certo. Bom, e para finalizar, vamos para a sessão sinapse. Eu vou fazer algumas considerações, vocês vão me responder num bate-bola rapidinho, 1, 2 palavras. Quando você pensa em saúde mental, qual a primeira palavra que vem à tua cabeça? Corrida. Corrida igual, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Uma palavra de incentivo, então, para motivar quem está iniciando agora. Uma palavra, pode ser 2? Pode. Tenha um porquê. Objetivo, claro. Ser atleta, na tua visão, é? Gratificante. Ser uma ótima pessoa.
Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, contando aí as histórias, as experiências, as vivências, viagens, perrengues, toda uma luta tanto pela busca de saúde mental e emocional, mas também, obviamente, saúde física. Obrigado, Jefferson, pela tua presença, meu querido. Obrigado você pela oportunidade. Espero contribuir bastante com esse podcast, que as pessoas abracem o esporte e vejam oportunidades que a gente tem, né, de crescer na vida, de crescer com pessoas e transformar o mundo, né? A gente precisa mais, e além do mais o Brasil, a gente precisa muito disso, né? Através do esporte a gente consegue bastante coisa. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernanda, pela tua participação, por todas as histórias também, tá? Eu agradeço. O objetivo é isso, é equilíbrio de saúde física e mental. Física e mental. Eu agradeço a oportunidade de ter conhecido também aqui o Jefferson. Até a gente passa a mão para ver se o pace passa para a gente, a performance dele. Mas obrigado pela oportunidade. Eu acredito que esse bate-papo é muito grandioso para as pessoas, para elas entenderem o que é um atleta profissional, o que é um atleta amador, de que forma que elas começam. E nem sempre, quase sempre, é muito difícil. Mas o primeiro passo está ali. E eu tenho certeza que daqui a pouco o Marcial está correndo 5, 10 e 42, né, Mar? Ela tá tentando me Eu tô faz tempo tentando, já. viu? Tentando já tá mas certo. Mas ela mesmo falou, a gente tem que fazer o que gosta, eu tô ali no que eu gosto. Você falou que gostava de corrida também. Eu lembro dessa. Correr atrás de bola. Saúde mental e emocional e tudo que pode contribuir para a sua, esse é o nosso foco. Sigam nossas redes sociais, o @burnup.life, e te encontro no próximo episódio.